Olá pessoal, muito bom dia a todos e a todas. Mais uma live da série Livros, Mulheres e Histórias. Estamos na nossa penúltima live. Hoje a minha entrevistada é a Taine da Silva Librelato. Ela é empresária, advogada, administradora, graduada em Direito e Administração de Empresas pela Unisul, pós-graduada em Gestão Empresarial pela Unibave e Marketing pela Unisul. Especializou-se em áreas como gestão, marketing, empreendedorismo e liderança no exterior, passando por universidades como a de San Diego, Babson College e também dentro do Complexo Disney. É sócia conselheira de administração da Librelato S.A. Implementos Rodoviários, uma das maiores empresas do segmento no país e também que está entre as melhores empresas para se trabalhar no estado de Santa Catarina, segundo o GPTW. Há 2 anos, a Taine assumiu a presidência da Associação Empresarial de Orleans e Lauro Miller, a ACIL, sendo a primeira mulher do extremo sul catarinense a assumir uma presidência na região. Ela é embaixadora da Casa Guido, uma instituição que cuida de crianças e adolescentes com câncer. Administradora das empresas Telug Participações e Rádio Guarujá. Então sejam todos muito bem-vindos para poder acompanhar um pouco da história dessa grande mulher. Bom dia, Janelise, Cecília, Sil, Daniela, Rádio Guarujá, a Sil, a Grazi, olá, Robson, Greg, Carolina. A nossa convidada já chegou aqui, já vamos aceitando ela. Enquanto isso, clica no aviãozinho, convida o pessoal para a sala, clica no coraçãozinho para o Insta poder chamar mais pessoas para a nossa live. Olá, bom dia, Taine! Olá, Taine, bom dia! Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem, estou te ouvindo, agora estou te ouvindo. Tudo bem, e você? Ah, então tá, perfeito. Tudo certo. Que bom, então. A gente está com um pouco de instabilidade na região, Taine, e a gente vai construindo, tá? Às vezes tem dado uns probleminhas, mas tudo tranquilo. Taine, Então tá. já apresentei, acabei de apresentar você, o seu currículo, um pouco da sua história profissional, mas dentro da série Livros, Mulheres e Histórias, muito nos interessa poder conhecer um pouco da trajetória dessa empresária, começando do momento que ela era criança. Então, você pode compartilhar um pouco conosco, um pouco sobre a Taine, menina até chegar nesta mulher? Posso sim. Desde criança, a minha vida sempre foi a empresa, a Librelato. Por quê? Meus pais eram separados, então sempre que eu estava com meu pai, eu estava dentro da empresa. Então eu tinha a oportunidade de assistir reuniões, sabe, entre meu pai, meus tios, os sócios deles, desde que eu tenho 8 anos de idade. Então, para mim, sempre foi muito natural estar dentro da empresa, que sempre foi uma extensão da minha casa. Eu acho que é por isso que eu me dou tão bem profissionalmente, assim, porque desde criança isso fez parte da minha vida. Que bom! E eu me lembro, assim, eu tenho várias histórias, sabe, Cibele, de quando a gente teve a nossa primeira máquina de Xerox. Jura? Conta! Gente, a máquina era gigante, sabe? Mas você nunca tirou um xerox nas costas de um documento oficial, não? Não, isso não. Só que tinha gente que eu incomodava, né? Porque eu tava lá na empresa, eu queria ajudar todo mundo, mas no fim eu acabava atrapalhando, assim, né? Então, eu adorava passar fax, eu adorava tirar xerox. O sonho da minha vida é que um dia que eu crescesse, eu pudesse usar aquela máquina direto. Eu gosto ainda de imprimir. Que ela fosse só tua. Só minha. Eu não lembro qual foi o meu colega que contou que ele estava naquela máquina de picote, na fragmentadora, e aí ele gostava tanto de fazer aquela função que deixaram uma pilha de documentos, ele pegou a pilha de documentos errado e fragmentou os documentos oficiais. Não, isso eu nunca fiz. Não foi a tua façanha, então? Não. Eu já, tipo assim, como eu também andava na produção, sem proteção individual, tal, eu já me machuquei com thinner, isso sim. Porque também, assim, ó, o que acontecia?
de certa forma, eu queria brincar dentro da empresa, né? Então, o pessoal fazia carretilha para mim, eu brincava de carretilha dentro da fábrica, tá vendo? E o Essa era a pessoal te minha vida. mimava? Eles te Muito. mimavam? E é muito interessante, assim, pessoas que me carregaram no colo, né? Hoje tem que sentar comigo para decidir as coisas. Me Tem diz o gente que nome de tem, uma pessoa. Me diz o nome de uma pessoa que, que, tem que viveu isso contigo. a Luzia Baggio. A Luzia, ela é muito amada em Orleans. Ela foi, acredito que mais de 20 anos telefonista da Librelato. Ela tinha todos os telefones de todo mundo decorado. Então, era a nossa lista telefônica, a gente brincava com ela. Porque eu tenho amor por ela, assim, Hoje sabe? ela trabalha com vocês. Ela se aposentou, Ah, ela se faz aposentou. uns 2 anos, eu acredito. E eu tenho um amor por ela que é gigantesco, assim. Que eu sentei no colo dela e o dia que eu vi a minha filha sentada no colo dela, eu fiquei muito Ah, emocionada. Sabe? são Porque as assim, gerações, né? ela era a cara da empresa. A gente sempre brincava que era o bom dia mais famoso do Brasil, assim. Que todo mundo tinha um Ai, que amor e lindo. apreço. E o trabalho dela era genial, porque se tinha problema com o cliente, ela resolvia, sabe? Tudo ela resolvia. Então, assim, a Chama Luzia é uma ela que tá pessoa que, resolvido. que me carregou no colo, ao qual eu tenho muito apreço, assim. Que linda. E trabalhou depois De- comigo. e provavelmente ela deixava você brincar nas teclas do telefone, né? Meu sonho era ser telefonista, na verdade, né? Ai, que bom. E A foi gente até lembra com interessante, saudade, assim, né? Cibele, que quando eu comecei a trabalhar na Librelato, um dia meu pai nunca pegou férias, ele nem sabia o que era isso. E aí, de tanto eu insistir, acho que fazia 2 anos ou que eu trabalhava na empresa, assim, pai, pega férias que eu cuido aqui. Aí ele disse que tá, que ele ia pegar Que uns 2 dias idade de você tinha? férias. Que idade você tinha? Eu tinha uns 21 anos, 20. Você já era E aí, formada, Taine? já era formada. vinte e Tá. um acho que eu tinha, já era formada. Aí ele falou que ele ia pegar uns 2 dias de férias, então que eu pudesse ficar ali. E aí eu falei assim, e a Luzia também tinha que pegar férias, porque ela, coitada, ela tinha que ficar ali direto, né? E aí eu falei que eu ficaria no lugar dela. Então eu fiquei de telefonista. No segundo dia eu já queria desistir. No segundo dia, o pessoal, volta, Luzia, volta, Não, o Luzia. que aconteceu? Aí ficou eu e 2 pessoas trabalhando no pós-vendas. O resto da empresa inteira pegou férias coletiva. E aí eu não dava conta de atender telefone. Eu nunca imaginei que fosse tão difícil ser telefonista. Eu achei que era uma coisa fácil, assim, Muito. mas eu achei muito difícil. Aquelas teclas, tudo, aqueles, sabe? E aí, um cliente estressado queria comprar uma lona. E aí eu falei, só um minutinho e passei a ligação. Eu não vi se os pessoal da assistência tava lá. E aí caiu a ligação lá e não tinha ninguém. E E aí, aí? aí o cliente me ligou novamente e falou que eu ia ser demitida, que ele ia ligar pro Lúcia e que a partir de segunda-feira eu já podia começar a chorar, que eu não ia estar mais trabalhando naquela empresa, que eu era uma incompetente. Que feedback, hein? Deu assim, mas senhor, eu só simplesmente passei a ligação, eu tô sozinha aqui, eu não quero saber, tu tá demitida. Isso o cliente, né? E aí na segunda-feira eu tava ali ainda e o cliente foi buscar a lona. E Quando chegou aí? ele, eles assim, essa aqui é a Taine. Aí eu não falei nada, eu sabia que ele tinha me demitido, né? Aí ela disse assim, ela é filha do Lúcia. Daí ele assim, eu não acredito que eu demiti a filha do Lúcia. Que legal, que história bacana. E aí, no fim, foi risada, né? Porque, Foi. Mas olha, eu fiquei tão nervosa que eu ia ser demitida que tu não imagina. por exemplo, assim, tu já estava com a demissão pronta. Já, só voltava a assinar. Que legal, olha só, a Daniela está dizendo assim, ó, fiz um estágio, era bem novinha e tive a oportunidade de aprender com a Luzia. Que legal, Ai, a que legal. Daniela. A Janelise está dizendo que ela foi telefonista também, mas tu não foi demitida, Janelise, então. Janelise, né? Eu fui no segundo dia, tu imagina, né? Que Gente, tristeza. tu não foi bem sucedida nessa carreira, Taine. Não. Que legal. Mais alguma outra história que tu lembra, assim, que foi Não, muito, o que muito essa bacana? história me lembra, assim? Que a gente só sabe a dificuldade das profissões quando a gente passa por elas. E eu falo muito que isso é o líder. Ele só vai saber liderar uma equipe quando ele saber o papel de cada pessoa na equipe. Então, aquilo ali serviu de lição para mim, assim. E foi igual o ano passado. O ano passado, a ACIL fez uma ação aqui em Orleans, social, que a gente participou do Ação Criança. E nós fomos fazer crepes. A nossa era a barraca do crepe. A gente contratou uma pessoa para fazer o crepe e lá eu me meti, sou bem metida. Eu quero fazer o crepe. Eu nunca imaginei na minha vida que era tão difícil fazer crepe. A gente se queima, é quente, é difícil, sabe?
Às vezes uma não fica loucura. bonito o crepe, não fica com cara de crepe. Não, e assim, a dificuldade é difícil, porque queima as mãos, se tu não tem prática. Então, eu sempre comento, a gente só sabe a dificuldade da profissão, do outro, se a gente tem empatia de fazer ou de se colocar no lugar. Então, isso eu acho muito Perfeito. importante. Que bom. E são Foi duas experiências histórias assim que me ensinaram demais. e são experiências como essas, Taine, que nos fazem ser pessoas melhores. À medida que a Sim. gente, né, faz esse processo de alteridade, se transpõe para o lugar do outro, compreende a complexidade de cada trabalho, porque cada trabalho, em relação à sua natureza, tem o seu complexo. E Uhum. muitas vezes isso não é percebido, porque a pessoa faz aquilo de maneira magistral que ninguém percebe o quão é difícil. E aí É, a Janelise disse ali que o telefone tem aquele monte de teclas e a questão de ser filtro, né? Porque ele é o filtro. aham, é, Ali efetivamente inicia o atendimento. Então, se você não tem alguém com muita habilidade, com muita aptidão, você começa a ter problemas já no início do atendimento, né? uhum. Então, isso Bem isso. é muito bacana, essa questão da gente se colocar no lugar do outro. Eu sempre digo que nas empresas, todos os dias, em algum momento da vida, você deveria ter a oportunidade de passar por todos os setores, pelo menos para viver um dia aquela Uhum. função. Eu tenho certeza que dentro da organização, dentro de um olhar sistêmico, isso funcionaria muito melhor. Por quê? Porque fica mais fácil de compreender o outro, passando pela experiência de pelo menos um dia se sentir e estar na pele dele. Uhum. Concordo. Ok, vamos agora então. Conta um pouco da tua trajetória profissional. Como que administração e direito entram na tua vida? Teu ensino médio você fez aonde, Taine? Eu fiz aqui em Orleans, onde eu moro, né, na FEBAV. Para mim, a escola, assim, foi uma escola. E não só uma escola de vida, sabe? Às vezes eu leio que professores não servem para educar, professores são para ensinar matemática, ciência. E desculpem, professores, mas eu discordo totalmente. Por quê? Hoje eu sou quem eu sou graças aos meus professores, sabe? Então, assim, ó, todo mundo comenta que eu sou uma pessoa criativa. Eu sou porque os professores faziam isso. Eu me lembro uma vez, a gente fez um teatro de Natal. E no teatro, eu era a mãe. Eu amava fazer Uhum. teatro, sabe, Sibeli? Amava. Eu era a mãe no teatro. E a história era mais ou menos assim. Vinha uma pessoa, batia na porta, era época de Natal. Aí uma pedia comida, a outra estava drogada. E a outra, não me lembro o que era. Mas no teatro, as 3 pessoas eu mandei embora. Porque eu estava preparando a ceia de Natal. Para esperar pela festa. Só que no teatro, né? Vamos enfatizar para quem está entrando, a minha família estava cheia de problemas. E aí, na hora que passou a ceia, tudo, eu fui rezar no teatro. E aí eu disse: Deus, onde você está que eu te espero e tu nunca aparece? E aí aparece Deus e diz: eu fui na tua casa 3 vezes, bati na porta e tu não deixou eu entrar. Resumo da história. Isso fez com que eu me tornasse uma pessoa caridosa. E eu descobri naquele teatro, quando eu tinha meus 13 anos, que Deus chega a mim de várias formas, E todos sabe? os dias. Todos os dias. Tô até arrepiada. Mas Deus chega quando alguém me pede um abraço. Deus chega quando alguém me manda um WhatsApp pedindo comida. Isso acontece direto. Deus chega quando alguém às vezes pede um emprego. Enfim, Quando assim, alguém te ó. agradece, quando alguém te Quando alguém me agradece por agradece. algo que você fez. Então, assim, ó, foi a escola que me ensinou isso, Você lembra quem sabe? era a professora que estava ministrando o teatro? Quem é que tinha organizado? Consegue lembrar? Nós tínhamos um professor de português que era excelente, o nome dele era Carlos, Carlos Schlickman, assim. Então, geralmente, os teatros era ele que organizava. Uhum. Eu não sei se você tem acompanhado, Taine. Essa semana eu estou numa série de lives intitulada Ao Mestre com Carinho. Menina, pensa numa semana que eu chorei em todas as lives. Oh, Por quê? Porque você busca referências na sua vida e aí eu aham, convidei essas referências para fazer lives. E uhum. todos eles aceitaram. E para mim, assim, Ai, que foi o legal. maior prazer. Professores com quase 80 anos se propondo a fazer uma live, é, mesmo sem saber, para poder entregar para a gente o carinho que eles têm. Porque, da mesma forma, o quanto nós somos gratas, Uhum. eles também são muito gratos e orgulhosos de ver os seus alunos
caminhando a vida. Então, essa Sim. semana foi muito especial para mim, está sendo muito especial. Semana que vem ainda tem live. E aí, para enfatizar isso que a Taine está falando, os professores são fundamentais na nossa vida e eles ensinam para a São. vida. E você lembra efetivamente daqueles que É. marcaram muito e foram além do conteúdo. Até, Sibeli, eu tô lendo um livro sobre gratidão. E aí ia mandar mensagem para 2 professores que fizeram a diferença na minha vida. E eu mandei essa semana. Mandou, E eu achei estranho porque os 2 não responderam. Eu acho que às vezes as pessoas ficam assustadas, né? levaram um susto. Olha só, Eu menina, disse, meu Deus, eu mandei mensagem pedindo obrigado, explicando por quê. E não respondeu. Deus, assim, por que será? e aí vem a pergunta, né? Não me reconheceu, não lembrou, ficou constrangido, mas tu pode ter certeza. Eu tive essa evidência muito clara essa semana do quanto eles ficam felizes e orgulhosos. E às vezes não precisa dizer Uhum. nada, porque o silêncio também fala. Às Sim. vezes o silêncio fala tanto quanto as palavras. E assim, para mim tá sendo incrível, tá? Se foi uma ideia genial que eu tive, foi não perder mais a oportunidade de trazer os professores de volta. E eu vi, Legal. isso não foi bom só para mim, mas para todos os meus colegas de turma que tiveram a oportunidade de fazer esse reencontro. Foi E, ó, lindo, e na assim, foi minha lindo. opinião, tá? Professor tem que ser, sim, a profissão mais bem remunerada do país. É Com ele que prepara certeza. todo mundo. Então, assim, pode ser que essa é a minha defesa, assim, pelos professores. A Que Marlise tá bom. mandando uma mensagem aqui. Eu adoro a Marlise. Ela é uma guerreira da minha cidade. Há Um muitos anos beijo, atrás, ela Marlise. teve câncer de mama. E a história dela é linda de superação. Então, Marlise, um grande beijo para ti. Beijo, Marlise. Muito obrigada de estar aqui com a gente. A Renata, bom dia. Liz, bom dia. Bora lá então agora contar um pouquinho. Então, o ensino médio você fez em Orleans. Sim. Como é que chegou a escolha pelas áreas de direito e administração? Como que foi isso acontecendo na tua vida? Desde criança, o meu sonho é ser juíza. Era ser juíza, tá? Hoje ainda ou não? Não. Não mais. A minha vida mudou radicalmente, assim. Eu fui preparada para uma coisa e de repente me transformei em outra e veio outra, sabe? Acho que assim, ó, eu acredito muito em destino. Mas apesar de hoje eu sou advogada, né? Sou formada em direito. O que eu uso é administração, então mais uso, né? Mas o direito Uhum. ainda faz parte da minha vida, porque todas as decisões que eu tomo, com certeza, São eu uso apoiadas, direito. né? São. Uhum. São fundamentadas com direito, assim. Então, meu sonho era fazer direito. E o meu pai dizia que eu não queria que eu fosse advogada de jeito nenhum, não queria que eu fosse juíza. Ele queria que eu fizesse administração. E aí eu falei para ele que eu ia seguir o meu sonho, não era o dele. Então fui, fiz a faculdade de direito e ele, não, tem que fazer administração. Não, então eu faço administração também. E foi Aí o que tu eu fiz. fez direito primeiro, então, Taine? Não, eu fiz um semestre só antes, eu fazia as duas juntas. Ai, meu Deus, Então, consecutiva. eu fazia administração de manhã e eu fazia direito à noite. E na parte da tarde eu trabalhava no fórum. Ai, meu Então, Deus, sobrava o que para estudar? Não, eu estudava sempre de madrugada e final de semana. Durante 5 anos e meio da minha vida foi estudar. Eu nunca soube que era uma festa, que era ir num barzinho. Eu só estudava, assim. Foco no estudo. Uhum. Foco no estudo. E valeu muito a pena. Hoje, às vezes, me convidam para ir fazer falas nas escolas, assim, eu sempre falo. A gente sempre colhe o que a gente planta. E a gente não consegue colher amanhã. A gente colhe daqui 5, 10, 20 anos. Então, Com assim, certeza. a minha vida foi sempre dedicada ao estudo. E para mim valeu a pena. Eu sempre falo assim, ó, tu tem que ver o que vale a pena para ti. Né? Não é o que a sociedade dita, Porque meu pai e minha mãe sempre me ensinaram muito isso, Sibeli. Que eu tenho que seguir as minhas regras, não as regras ditadas pela sociedade. Então, assim, eu sou muito grata ao que meu pai e minha mãe me ensinou nesse sentido. Seguir os teus princípios, né? Os meus princípios. E eu sempre falo, assim, Perfeito. que eu sempre tenho que prezar pelos meus valores, que eles são os maiores conselheiros da minha vida. Porque quando tu vai na empresa, assumindo um cargo de gerência, de direção, quanto mais alto tu vai subindo, mais sozinho tu tá. Uhum. É solitário, é um cargo É. solitário. Então, eu sempre comento que são os valores que nos norteiam, são os valores que fazem a gente dormir de noite, são os valores que... Então, tudo na minha vida, eu tomo decisão pelos valores que eu aprendi com meu pai. Vou até dar alguns exemplos de valores para vocês entenderem do que eu tô falando, Dá. assim. O meu pai me ensinou a tratar todos com respeito,
a ser pão dura, economizar, a pedir desconto. Taíne, deixa eu te perguntar, mas tu não tinha salário lá quando tu era criança? Porque várias das Não, coautoras trabalhavam nas empresas e algumas tinham salário, outras não, não. não, nunca tive. Então, assim, ó, Ok. aprendi muito com meu pai também a vontade de empreender, sabe? A nunca desistir. Então, eu não desisto, sou teimosa. Que meu pai sempre me ensinou que as coisas dependiam da gente conquistar, não dos outros. Então, assim, ó, para mim ser protagonista da minha vida, não vítima. Então, meu pai sempre me ensinou isso. Perfeito. Meu pai me ensinou nunca ter medo de nada. E quando ele morreu, para mim foi um buraco, assim. Porque eu A nunca tive Pri, medo de nada. Aham. A Pri Então, contou que ela te conheceu nessa fase, a Priscila sim. Zanetti. Não sei se você assistiu a live dela, mas foi muito bonita a atitude dela em relação a você, de te buscar e te procurar, porque ela sentiu a mesma dor. Ela estava aqui. Eu até me arrepio falando dela, assim, porque a Pri, Priscila, levanta a mão se tu tiveres aqui, Pri. Eu vi que tu entrou, porque a parabéns pela Priscila decisão. e a família dela foi uma luz na minha vida, assim. Eu Tá sempre, aqui. até final do ano eu fui levar uma lembrança para elas, eu até chorei, assim. Porque, para mim, elas são o maior exemplo que com amor a gente supera tudo. E elas me Com ensinaram muito certeza. isso, assim. Porque depois que meu pai faleceu, foi só briga e confusão, na família dela era só amor. E aquilo me iluminou muito, assim, Que sabe? lindo, né, Então, assim, Taine? ó, Que eu sou bom. grato à Priscila e à família dela e a Deus por ter nos botado no mesmo caminho, assim. Lembra que Deus chega a gente de várias formas? É. Chegou de alguma forma, né? E assim, ó, e com a minha mãe, né, e o meu pai também me ensinou muito a ajudar as pessoas. E a minha mãe, ela sempre me falou uma frase que pra mim é muito forte. Pra mim ser forte, mas não como as pedras que tudo destrói, e sim como as ondas que sempre superam. Que Então, lindo. isso é uma frase da mãe assim que eu sigo desde criança, sabe? Foi a minha mãe que me ensinou que eu devo tratar todo mundo igual. Então, para mim, indiferente que cargo tenha na minha empresa, se limpa, se é porteiro, se é o CEO, para mim todos são tratados da mesma forma. Que bom. Então, por isso, talvez por isso e também por isso, uma das razões de ser considerada uma das melhores empresas do estado para se trabalhar, Uhum. porque há um processo de respeito profundo. E aí, então, você fez as duas formações paralelas, 5 anos se passaram. Sim. E aí, seguiu a vida. O que aconteceu depois? Aí agora a história é engraçada. Aí passaram 5 anos, eu tive um problema, um problema de saúde que se chama um osteoma ósseo na cabeça. Tive que fazer uma cirurgia e tive que ficar uns 6 meses sem estudar e sem ler. E E aí aí? eu sou hiperativa. Aí eu falei pro meu pai, por favor. Aí nessa época meu pai não queria mais que eu trabalhasse na empresa de jeito nenhum, tá? Aí Ele ele não te queria demitiu. não queria que eu trabalhasse na livraria. Daí eu falei assim, pai, pelo amor de Deus, deixa eu ficar aqui durante esses 6 meses, depois eu vou fazer concurso. E aí, não, eu não quero, porque empresário só sofre, é um horror essa vida de empresário. Não Nunca quero dá isso pra certo, a você. gente não tem férias, a gente não tem 13º, a gente não sabe que é sábado, que é domingo, eu não quero isso pra minha filha. Tá, e Daí, deixa eu te assim, perguntar, você tem irmãos? eu tenho uma irmã de 13 anos, Tá, então vocês 14 são em anos, duas. Aham. isso. E aí, tá. Aí ele falou assim, pelo amor de Deus, eu não consigo ficar em casa, eu vou enlouquecer, eu não posso ler, eu não posso fazer nada. Deixa eu ficar, então, pelo menos na Librelato até passar esses 6 meses, depois eu vou seguir minha vida. E aí, ele assim, tá, então tu vai para o almoxarifado. Porque o almoxarifado, digamos assim, era um lugar onde eu iria correr de algum jeito, né? Aí no almoxarifado eu usava roupa propícia, usava bota, tudo como tinha que ser. E em uma semana no almoxarifado, eu resolvi aplicar tudo que eu tinha aprendido na faculdade de administração. Uhum. Né? Porque assim, a gente não tinha processos nessa época, não tinha 5S, não tinha nada disso. Não tinha Kaizen, não tinha nada. E eu comecei a aplicar. Deu 15 dias, ele foi lá no almoxarifado, porque ele achou que eu ia correr de qualquer jeito. Ele queria saber se tu estava lá Aí, ainda. foi muito interessante. Ele chegou lá e falou assim, quem foi que fez isso aqui? Que eu separei tudo por nome, sabe? Daí, Organização. todo mundo com medo, fez assim, ó, apontando tipo assim, foi ela, né? Vai brigar com ela? Daí, eu assim, tá, mas por quê? Tem alguma coisa de errado? Eu apliquei o sistema tal, tal e tal, para que ficasse organizado e quando alguém chega a pegar uma peça, é 1 segundo ao invés de ficar 5 minutos procurando. Tá ele na minha sala agora. Foi assim. Gelasse, morresse. Ai, não, né? Acabou, eu fiquei aqui, né? Vou ter que ir pra casa. Aí cheguei na sala dele e ele assim, achei muito legal o que tu fez lá. Eu acho que agora tu tem que ir pro RH. Eu assim, tá, mas eu só fiquei 15 dias no almoxarifado.
Eu posso fazer bem mais coisa. Então tá, então fica mais 15 dias lá, faz as tuas coisas, mas vem me explicar primeiro antes de fazer. Ele era bem Olha centralizador, né? só! E depois eu quero que tu fique lá no RH. E aí, assim, eu comecei o programa. A gente fala que agora é chique, né? Assim, a Taine começou o programa de trainee da Librelato. Mas, aí o que aconteceu? Eu comecei a passar por todos os setores. Eu fiquei 1 ano passando por todos os setores. E depois já fui promovida a gerente de marketing jurídico, que eram 2 cargos que não existiam na empresa. Foi Que assim que foi a legal! minha trajetória. Mas E aí aí, você 1 ano passava depois. e deixava e formava alguém para aquela área. Não, na verdade não foi mal, porque já tinha pessoas que trabalhavam. A gente era uma empresa bem pequena, assim, né? A gente devia ter Tá. uns. Pequena também não, a gente devia ter uns 100 e poucos funcionários. Hoje a gente tem Uhum. 1.600, né? Mas eu fui passando em vários setores. Nossa, eu me lembro da contabilidade. Contabilidade para mim foi o mais difícil. Na contabilidade eu não tinha muita paciência, assim. Mas enfim, passei, conheci a empresa, conheci o processo, que é isso que eu digo que todo líder tem que fazer. Uhum. E depois eu me apaixonei pela Librelato. E Foi acabou o assim, concurso, acabou o concurso. acabou o concurso. Aí o que aconteceu? No primeiro dia que eu fui trabalhar, olha como é que é o destino, por isso que eu digo que ele existe, né? No primeiro dia que eu fui trabalhar, a minha empresa foi roubada. Cheguei no escritório, o escritório estava todo quebrado, tá? Eles entraram dentro do escritório com empilhadeira, pra você ter uma noção, roubaram o Meu cofre, roubaram o Deus, carro, machucaram o guarda. Foi assim um um desastre. horror. Meu pai estava arrasado, porque ele saiu da empresa e falou assim, ó, se vira aí com a polícia, conversa aí com a delegada, vê o que foi, porque para mim isso não dá. E ele saiu. Uhum. E eu fiquei ali, eu queria que viessem recolher digital. Aí o cara da polícia falou para mim assim, não sei se tu sabe, mas isso aqui não é FBI, isso aqui é Brasil. Tu já Ninguém estava vai dando uma, colher. tu já estava dando uma solução. Isso não é só colher digital, ela queria tudo digital, porque eles deixaram as marretas, deixaram tudo, né? E na época, assim, ó, o nosso dinheiro não ficava no banco, ficava no cofre. A gente era uma empresa, né, que era pequena, digamos Uhum. assim, né? E aí, enfim, não tínhamos dinheiro nem para pagar os funcionários, para gente ter uma noção. Tivemos até que vender carro para poder pagar. O que acontece, Sibeli, que é o destino? 1 ano depois, chega na nossa cidade um delegado que encontrou quem tinha feito o furto. E o delegado é hoje o Uau. meu marido. Ele foi tão eficiente em dar solução. E aí, o que Que aconteceu? Ele legal. descobriu quem tinha furtado. Não Uhum. foi recuperado o carro, mas não foi recuperado o dinheiro. E aí ele foi na Librelato contar para o meu pai que, ó, a gente descobriu quem fez, eles estão presos, foi assim, assim, assim. E Uhum. nisso, eu passo. A sala do meu pai, a gente brincava que era o aquário. O tubarão era ele, né? Era o aquário. E aí era toda transparente. Uhum. E nisso eu passei, e essa pessoa que estava junto com meu pai, que eu não sabia quem era, ficou me olhando. E eu também olhei, mas na verdade eu Já olhei te, de. já te interessou? Não, foi de Não. curiosa. Não, foi de curiosa. E aí o que aconteceu? E tava ele e o Cachoeira, que é um policial muito conhecido aqui em Orleans. Eu achei muito esquisito. Pô, tá o Cachoeira, que é da polícia lá com meu pai, mais uma pessoa que eu não sei quem é, mas um cara Uhum. bonito, de terno, já me encantei, né? E o meu pai não me chama, eu sou advogada da empresa, como é que ele não me chama? O que tá acontecendo naquela sala? Enfim, o que aconteceu depois? Meu pai me chamou na sala e falou assim, olha, tu tens que dar uma olhada nessas roupas que tu tá vindo trabalhar. Daí eu assim, pai, eu trabalho de terno? O que tem de errado? Aquele delegado tarado ficava te olhando. Teu pai com Ele é o ciúme. delegado! Foi assim que eu descobri que ele era o delegado. Enfim, depois já começamos a conversar, já foi Mas muito aí legal nesse a momento, história. nesse momento já ficasse toda orgulhosa. Achei o máximo, meu pai com ciúme, eu pensava que ele estava me olhando, né? E foi Que muito. A legal. história depois é mais engraçada ainda, mas depois é para outra live. Assim. A gente conta em uma outra live, porque eu tenho certeza que o pessoal está se divertindo horrores, conhecendo essa Não, história. ficar chamando de tarado numa live 10 horas da manhã não dá, né, gente? Vida cotidiana, isso é a Vida vida. real, né? Vida real. Mas olha, a história depois é muito engraçada, assim. Tá, aí ele Aí deu quando meu pai solução. descobre que eu começo a namorar com o delegado, ele pira, né? Porque ele diz assim, ó, meu pai sempre disse que delegado e médico a gente tem que ser amigo. Agora, namorado não. Não pode namorar com delegado. Assim, pai é uma pessoa normal, é só a profissão dele. Foi bem difícil, mas isso é história para outra live. Que legal, deve vocês se casaram dentro de quanto tempo? A gente começou a morar junto em 6 meses, Sibeli. E teu pai? Meu pai não sabia. Meu pai morreu sem saber.
Jura? Juro. E a gente casou no civil, no religioso, 2 anos depois. E daí tiveram uma filha. Temos uma filha que chama Tem, Maria Eduarda, é e uma ela única que tu tem, né? é uma única, tem 3 aninhos. 3 aninhos. Teremos outros ou não? Vamos ver. Eu Que sempre brinco bom. que antes de ser mãe, eu sempre comentava que meu sonho pessoal era ter 4 filhos. Depois que eu vi o que é ser mãe, que é a profissão mais difícil que eu tenho na minha vida, Não eu tem férias, entendi. 24 horas trabalhando, não Não tem tem salário, remuneração, não tem salário, remuneração tem amor, mas salário não. É a mais difícil. é a mais difícil. E aí a gente E aí, repensa, né? aí hoje eu tô repensando, assim. Mas que bom. Tá, então daí hoje qual é o... Tá, aí prossegue. Você ficou fixo em qual cargo depois de ter feito essa andança por todos os Aí eu cargos? fiquei como gerente de marketing. Aqui, ó, tá a Carolina, não, a Silvânia dizendo, tenha filhos, são bênçãos, que legal. Verdade. Isso com certeza, né? Eu sempre falo que Muito. filho é o coração que bate fora do peito da gente. É Né? como se, olha a É uma frase que coisa eu sem uso. explicação, assim. Olha a frase que eu uso. É como sentir o coração fora do corpo. É a mesma Ah, frase, legal. viu? Adorei O a meu frase. bebê, meu bebê tem 18 anos. Eu também fiquei só com ele. Porque, ó, a Andrea tá dizendo que conseguiu 3. A Andrea tá Parabéns. dizendo que ela queria 4, mas conseguiu 3. E aí a gente vai fazendo escolhas, né, Taine? E às vezes o tempo vai passando. No meu caso, assim, É. foi passando, eu fui priorizando outras coisas. Quando eu vi, não tinha mais coragem. Uhum. Não, E é isso, a vida. eu acho engraçado da minha filha, né? Eu perguntei, quem não sonha em ser a Cinderela, né? Quem tá assistindo aqui, eu duvido que nunca sonhou em ser alguma princesa da Disney, né? Então eu falei pra ela assim, filha, com quem que a mãe parece? É com a Cinderela? Não, mamãe. Eu disse, meu Deus, com quem? A mamãe parece com a prefeita Gooden. É uma prefeita da patrulha canina, tu não tem noção. Tá, me conta, porque esse desenho não era da minha época. Ai, gente, eu quase chorei, porque daí eu falei assim, tá aí, o papai parece com quem? O papai parece com o príncipe da Cinderela. E eu é com a prefeita Golden. E aí eu fiquei pensando assim, por que que eu Taine, pareço? mas agradece, porque ela não falou a Fiona, entende? A Fiona que é mandona. Não, mas olha só, é parecido com a prefeita Golden a Fiona, tá? De É, beleza, assim. é porque eu acho que assim, meu filho diria Fiona. E aí eu fui pensar porque deu assim, ó. Aí eu falei assim, mas eu não sou a prefeita Gunda, eu não tenho a galinheta, que ela anda com uma galinha, sabe? Aí tudo que eu pego na mão, ela diz assim, mãe, é a tua galinheta. Meu Aí pai. eu fui ver por que ela achava que eu era a prefeita Guden. E a prefeita Guden é uma pessoa na patrulha canina que ela gosta muito de ajudar os outros. Então ela tá sempre preocupada com a patrulha canina, com as pessoas que estão em perigo, sabe? Olha Isso só, é muito bacana. é a forma assim como ela que te me vê. enxerga. É. Que legal. Então ela não, Então, ela não me acha Cinderela, mas ela me acha prefeita Guden, tá bom. viu? E receba e agradeça, né? Aham. Ok. Então, depois aí tu se tornasse gerente de marketing. E Hoje você jurídico. é conselheira, né? Como é que você Hoje eu fez faço. como que você fez essa caminhada? Eu fiquei 10 anos como executiva da Librelato, né? E aí, quando meu pai faleceu, eu fiquei mais 2 anos como executiva e eu percebi que não tinha como eu ser executiva e ao mesmo tempo ser sócia da empresa. Começou a atrapalhar demais, assim. Porque, assim, ó, quando eu trabalhava, eu tinha chefe. E o chefe não era o meu pai, né? Eu Uhum. respeitava o escalão, assim. E aí eu comecei a ver que os meus chefes, tudo que eu falava era ok. E antes não era assim. Tinha o peso, né? Então eu comecei a ver assim, ó, que eu não estava mais aprendendo daquela forma, sabe? Porque aí, depois que ele faleceu, eu já era a sócia da empresa. Então eu já Uhum. era vista diferente. Então eu resolvi que no conselho era a melhor forma de eu conseguir ajudar a empresa. E foi Que assim, bom. Então, hoje tu tá feliz com essa decisão? sim. Hoje, com certeza, foi a decisão mais acertada, mas é muito difícil. Porque, assim, ó, eu era apaixonada por marketing, eu era apaixonada pelo jurídico, só que eu deixei no meu lugar 2 pessoas simplesmente maravilhosas, que estavam muito mais que preparadas. Que bom. E aí poder somar com o potencial de cada uma, né? Acho que Aham. isso é liderança, Taine, quando a gente consegue fazer as melhores escolhas, percebendo as capacidades, competências e habilidades da nossa equipe. O E que é assim, ó, melhor para a eu empresa quero no dividir momento, com né? vocês como é que eu descobri que a gerente de marketing estava preparada.
Eu fui num evento, tinha um evento da Librelato, era um evento gigante, assim, que a gente fez um desfile de implementos. E aconteceu alguma coisa que alguém teve que varrer a arquibancada. Quando eu vi a coordenadora fazendo isso, eu já falei assim, pronto, ela já está preparada para o meu cargo. Ela entendeu tudo. Que legal. Então foi assim que o nome dela é Grazi. E foi assim que eu falei assim, pô, ela já é diferente. Eu não tenho nem que pensar nisso. E hoje ela, olha, ela dá show de marketing, assim. Para mim, ela é referência na região. Ela, principalmente em marketing digital, ela é a minha mentora, eu sempre brinco com ela, porque ela está sempre me ensinando. E da Sempre mesma à maneira no frente, né? jurídico, assim. Quando a Jéssica, eu vi quando ela estava preparada, o dia que ela chegou na Librelato, eu falei assim, o que houve? Tu não tá bem, né? Eu não consegui dormir. Daí eu assim, por quê? Ah, é por causa da audiência de amanhã. Pronto. Quando o profissional pensa como dono, ele vai crescer muito dentro da empresa. Agora, se você pensa assim, ó, eu tenho que chegar às 8, sair às 6, vai ser sempre a mesma coisa. Vai ser muito difícil estar preparado com esse mindset, né? Que bom, Taíne. E o empreendedorismo entrou quando na tua vida? Quando eu tinha uns 9, 10 anos de idade, o sonho da minha vida era vender picolé. Tá? Então tu teve vários sonhos assim inusitados, né? Continuo tendo, tá? Porque eu acho que é isso que fomenta a nossa vida, assim. Que bom! E aí eu incomodei a minha mãe, eu quero vender picolé, quero vender picolé. Ai, não, como é que eu vou lá pedir pro cara picolé? Não, mas eu quero vender picolé, deixa eu vender picolé. Tá, então quando teu tio vier, eu vou pensar. Daí ela ficou com vergonha de ir lá falar com o pessoal do picolé. E ela resolveu fazer chup-chup de suco natural. Tá? Pra gente ter uma base. Aquele do pacotinho? Aquele do saquinho transparente? Tá. Aquela fez de suco natural. A gente ficou num prejuízo, tá? E aí o meu tio era uns 5 anos mais velho, eu acredito, 4. E aí a gente foi vender chup-chup na Praia do Rincão. Aí tá, fomos no primeiro dia, vendemos tudo, pensa numa felicidade. Aquilo pra mim foi realização pessoal. Assim. A minha Mas você abordava, mas você abordava as pessoas vinham até o teu ponto. Não, eu que gritava, meu tio só carregava o chup-chup. Eu que era vendedor. E aí, Sibeli, eu fiquei tão feliz, que eu fiz a minha mãe fazer de novo. Aí no segundo dia, o que eu pensei? Se eu vender fiado, amanhã eu vou ter que voltar, que a minha mãe vai ter que deixar eu vir de novo. E quando eu voltar, eu vendo de novo. E foi o que eu fiz. Eu fui, aí eu gritava, não, amanhã a senhora paga, não sei o quê. Meu tio, sua burra, ninguém vai pagar, como é que você faz uma coisa dessa? Aí chegamos em casa e ele disse, ô Tata, que ele chama minha mãe de Tata, né? Tu acredita que ela vendeu tudo fiado? Daí minha mãe assim, era igual o pai dela. Eu acho que ela entende de negócio. E aí, tá. Aí voltamos na terceira vez e a minha mãe disse, essa vai ser a última. Então, se tu fizer fiado, cobre tu todas não vai as mais contas. receber. Aí eu até tentei, Sibeli. Para alguns eu vendi fiado, na esperança que a minha mãe deixasse eu ir de novo. Só que a gente perdeu, porque ela não deixou. Mas pra mim foi uma experiência, assim, sabe? Que então, bacana. Se a minha filha pedir pra mim deixar vender picolé, mas com certeza. Mas aí tu recomenda que ela venda fiado também. Daí a gente pode conversar outras técnicas, né? Que bom, que lindo. E é uma fase que tu se orgulha de ter feito isso? Eu me orgulho, eu acho assim, muito pela coragem, né, Taíne? Olha só, a iniciativa. Eu acho que as pessoas se preocupam muito com os outros. E à medida que fui tirando isso da minha vida, eu fui sendo feliz, Sibeli. Que lindo. Porque durante muito tempo eu também me preocupei com os outros, assim. Quando eu era criança, os meus pais se separaram. Que idade que tu tinha, Taíne? Eu devia ter uns 8 anos. E assim, eu moro numa cidade pequena. E tinha muito preconceito. Era o segundo casal na cidade que se separava, assim. Então eu sofri muito preconceito na escola, principalmente. E desde aquela época eu comecei a me dar melhor com meninos. Né? Por causa disso, assim. No começo as meninas se afastaram de mim. Se afastaram, né? E aí aquilo fez com que eu estudasse demais, assim. Então eu sempre me cobrei demais. Eu queria estudar para mostrar que eu não ia ser quem eles achavam que era. Porque na época, uma pessoa que era filha de pai separado ia cair na droga, ia cair na desgraça, não ia ser uma pessoa puritana, sabe? Tinha muito isso. E eu falei assim, eu não vou ser assim. Eu vou decidir o que eu vou ser na vida, não é a sociedade.
Só que eu fiquei Que muito lindo. tempo provando isso para a sociedade. Que não precisava, mas foi importante para ti, Sim, né? Por eu acho ti. que eu acho que assim, ó, tudo que a gente acontece na vida da gente, né, seja coisa boa ou coisa ruim, ensina. Isso me ensinou a nunca julgar as pessoas, assim. Então, hoje eu sou uma defensora. Se tu tens a tua escolha sexual, o problema é teu, a tua cor, o problema é teu, as tuas escolhas, o problema é teu, o que tu faz, o problema é teu. Teu credo, o Não problema é interferindo teu. na minha vida, o problema da pessoa não é meu. Então, isso Com serviu muito para me certeza. ensinar, assim, porque eu sofri bastante preconceito. Uhum. A minha mãe tá dizendo assim, ó, que hoje tu não sairia do prejuízo porque hoje tem cartão de crédito para vender o sacolé. Para minha filha, eu já ia pedir uma maquininha, né? A Janelise está dizendo assim, ó, eu não gostava de brincar de boneca e sempre fui moleque e brincava com meninos. Gente, eu também, tá? Tanto que assim, Taine, eu fui ganhar uma Barbie aos 15 anos porque eu pedi uma Barbie, porque sempre meu pai e a minha mãe queriam dar e eu não gostava. Eu sempre Não, fui de rua, de brincar em árvore, de brincar no rio. Eu não era aquela menina que gostava da tiara no cabelo, do vestido de babado. Eu não era, não me sentia. A mãe conta que com 2 anos ela comprou uma roupa linda para o meu aniversário. E eu tratei de em 10 minutos sujar a roupa. Quando ela viu num piscar de olhos, eu voltei de calçãozinho de menino e camisetinha. Porque eu também não era uma menina como as outras. aham. Não, mas assim, ó, eu sempre gostei de brincar de boneca. Mesmo porque, assim, ó, eu brincava muito de Barbie. E brincando de Barbie, eu formava a família feliz que eu sonhava, sabe? Porque eu sempre, o sonho da minha vida, o maior sonho que eu sempre tive, sempre foi ter uma família feliz. Isso era uma, sabe? Uhum. E aí, quando eu casei, eu percebi que era a chance que Deus estava me dando de eu fazer a minha. Então, isso Que para mim foi muito lindo. interessante, assim, E sabe? essa Então, questão de o teu família era sonho é forte, esse? né, Taína? É, Era forte para ti também, porque a tua foi desconstruída lá atrás. Então a gente carrega as marcas sim. o histórico de vida. Então é muito Mas, claro assim, ó, isso, né? voltando ao tempo de criança, não pense que eu só fiz bons negócios quando criança. Eu queria muito ter uma carretilha, porque eu brincava com os meninos na rua também de carretilha. Só que meu pai não me dava uma carretilha. E aí eu ganhei um skate, que na época era uma coisa assim, uau, um skate. Ela tem um skate, gente, os meninos falando. É tipo E um aí eu fui carro, né? pra rua me exibindo com o skate, mas o que eu queria era carretilha. Cheguei na rua, eu consegui trocar o meu skate pela carretilha. Fez um negócio. E Eu a tua troquei, mãe? digamos, eu troquei R$ 500 por 30, né? Só que eu era feliz assim. E aí, guria, eu fiquei a noite inteira brincando de carretilha e eles com o meu skate e tal. Cheguei em casa, a minha mãe, cadê o skate? Eu troquei pela carretilha. Tu vai agora lá desfazer esse negócio que tu fez. Ah, mas eu não posso? Não, tu pode sim, porque fui eu que paguei. Então, daí eu fui lá, troquei a carretilha de novo pelo skate. E o que eu aprendi com isso? Que o valor que as coisas têm é o valor que eu dou para elas, Verdade. sabe? Até acho que a minha mãe fez certo em relação ao valor. Mas eu Uhum. preferia 1000 vezes ter tido a carretilha do que o skate. Então, quantas vezes a Então, gente recebe algo que não é tão importante como se é. recebesse algo mais simples e que fizesse toda a Uhum. diferença, né? E Então, por isso é um isso, assim, ó, aprendizado. sempre eu falo assim, ó, às vezes eu fico mais feliz com um cartão do que com um presente. Que para mim tem muito mais significado. Que lindo. Taine, como que foi para você receber o convite para ser coautora desta obra? Empreendedorismo feminino, inovação e associativismo. Assim, ó, já faz 6 anos que eu estou escrevendo um livro sobre a história do meu pai. E eu sou uma pessoa que tudo que eu começo, eu termino. E com o livro do meu pai, eu estou tendo muita dificuldade. Porque cada vez que alguém senta para me entrevistar, meu Deus, aquilo é uma facada no meu coração, Uhum. né? Eu revivo as histórias e é difícil, mas assim, eu estou quase terminando. Então, eu estava nesse processo. Esse ano eu peguei firme de novo no livro. De repente, eu sou convidada para escrever um livro falando de mim, da minha história. Aquilo foi uma emoção sem tamanho. Assim, gente, vai sair um livro antes do que Do o livro. meu. Antes do outro livro. Então, assim, para mim foi emocionante e, ao mesmo tempo, um desafio. Porque a gente sempre se pergunta, será que eu tenho história para contar? Né? E aí passa pela questão do merecimento. Será que eu mereço estar nessa obra seleta? Porque é muito Uhum. natural isso acontecer, né? Surpresa, estranhamento e o questionamento. Mas será?
Então, por todas essas razões, só por essas que você já compartilhou hoje, você é a pessoa certa. Que bom. Só que existem tantas outras histórias da Taine que ela faz, que a gente pôde ler no currículo dela, que comprovam o quanto ela é uma pessoa empreendedora, o quanto ela é uma pessoa visionária e o quanto ela é uma pessoa humilde. Taine tem algo que é muito encantador em ti, que é muito nítido, a tua humildade. Isso Que é bom, obrigada. fantástico, porque isso conecta as pessoas, isso faz de você faz você ser uma pessoa inesquecível para as pessoas que convivem com você, porque gratidão é teu nome. Você lembrar Que dos seus bom. professores, você lembrar da Luzia, você lembrar de quem fez o carrinho para ti dentro da empresa, isso é muito legal. O que tu gostaria que esse livro representasse na vida de tantas outras mulheres? Porque nós estamos compondo uma obra com 22 histórias de Assim, mulheres ó, contando um brasileiras. pouco, né, do que vai falar a minha parte, digamos assim, né? Uhum. Eu vou falar da história de 5 mulheres. 5 mulheres de diferentes gerações. E essas mulheres poderiam ser qualquer uma das pessoas que estão aqui assistindo a live. Porque eu vou contar a história da minha bisavó, uma dona de casa, da minha avó, uma costureira, dona de casa, que ajudava meu avô a carregar madeira, da minha mãe, uma professora que se separou, a minha e da minha filha. Ai, que E, lindo. e também vou defender 2 bandeiras, que é 2 bandeiras que hoje eu tenho na minha vida, que é a primeira, humanizar a gestão. E por que eu tenho essa bandeira de humanizar a gestão? Quando eu comecei a trabalhar no fórum, tô dando choque, o pessoal tá passando. Quando eu comecei a trabalhar no fórum, o que aconteceu? Eu não sabia fazer nada, eu não tinha nem noção do que era uma petição inicial, o que era um despacho, nem sabia o que era despacho, não sabia o que era uma sentença. E aí eu cheguei no gabinete do juiz, porque eu já fui trabalhar no gabinete, e a moça mandou eu sentar, que ela já ia começar a me botar a trabalhar. Eu sentei na frente do computador e ela disse assim, ó, eu vou te digitar, tu vai só digitar. E eu comecei a digitar, fechei, eu nem sabia o que era aquele processo, nunca tinha ouvido falar. E resumindo, o processo era de um assunto, ela mandou digitar outro. E a sentença foi para o juiz corrigir. Chegou lá, a hora que ele viu aquilo, ele gritou, né? Quem foi o retardado que escreveu isso? E aí falaram, foi ela. E ele me chamou na sala. E aí eu falei assim, eu não vou botar a culpa em ninguém. Realmente quem digitou foi eu, porque a moça... Quem é a moça? Eu não sabia nem o nome. Ela mandou a digitar, eu digitei o que ela mandou, tal. E aí ele falou assim, meu Deus, mas tu é louca, tu não sabe o que é um código civil, tu nunca leu um código, tal, 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 tal. E aí quando eu voltei para a sala, eu olhei para ela e falei assim, ó, por que tu mandou digitar aquilo sabendo que o processo era de outro tema? Daí ela assim, ó, para te entender, quem manda aqui. Uau. Daí eu falei assim, nossa, mas que ambiente que eu vou trabalhar, né? Um ambiente onde um já quer destruir o outro, né? No primeiro dia de Uhum. trabalho, era para mim desistir, na verdade, né? Uhum. E aí eu falei assim, bah, quando eu for trabalhar na minha empresa, não pode ser assim. Então, por isso que eu defendo tanto essa bandeira que a gente tem que amar o trabalho, tá bem com a equipe, tem que ser uma empresa de atendimento Disney. Porque a maior parte da minha vida eu passo no trabalho. Mas foi uma experiência horrível que me ensinou Uhum. a ver com outros olhos. Então, assim, ó, eu pensei, quando eu for trabalhar, independente de qual seja o lugar, tem que ser o melhor lugar do mundo. E é Perfeito. isso E que eu que a tento, gente, uhum. E que a e é gente isso que eu tem a tento linha fazer. amarela, que a gente tem a linha amarela todos os dias muito clara na nossa vida. Porque a gente impacta Foi isso que me pessoas. fez assim, ó, a gente tem que ter propósito. Né? Imagina assim, ó, tem uma profissão que tu odeia. Às vezes, eu perco até pessoas que trabalham comigo, porque eu chamo e falo assim, ó, se tu não tá feliz aqui, é porque aqui não é o teu lugar. Ninguém Uhum. vem no mundo para dar menos. Todo mundo vem ao mundo para fazer mais. Então, se tu não tá feliz aqui, é porque não é o teu lugar. Que E lindo. aí, às E vezes, eu aí tu perco até funcionário por isso. Mas que bom, eu acho que isso é pensar no outro. É muito importante estar aí nesse processo de empatia e entender que cada pessoa tem um lugar e cada pessoa merece o seu lugar ao sol. E nem E sempre o assim, lugar ao sol é ao nosso lado, né? sim, e a outra bandeira que eu defendo são as mulheres. E eu queria explicar só um pouquinho, eu sei que tá acabando nosso tempo, né? Tá, nós Só temos seis um pouquinho, minutinhos. tá? Só um pouquinho por quê, assim. Depois que o meu pai faleceu, né? Vai fazer 7 anos já, foi em 2013, eu descobri no Brasil o que era ser mulher, o que era ser jovem e o que era ser herdeira.
Eu vou citar algumas frases que eu tenho até aqui anotada para vocês entenderem por que eu defendo tanto essa bandeira de mulher. Deixa eu só te perguntar uma coisa, antes da tua abordagem. Você foi formada para ser sucessora ou herdeira? Sucessora. Sucessora. Ok, muito bom. Eu me orgulho muito de pais que formam sucessores ao invés de herdeiros. Eu vou até dividir uma coisa que acho que eu nunca falei para ninguém. Quando meu pai estava na UTI, ele me chamou, eu acho que foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, assim. Se eu chorar, perdão, Não tá? tem problema. Ele mandou eu pegar na mão dele e ele falou o seguinte para mim: eu quero que tu cuide da Librelato para mim. Daí, assim, ele falou, tu é a única pessoa que é preparada para isso. Não, mas eu não sou preparada. Daí ele falou para mim assim, ó, tu fosse preparada a vida inteira. Daí eu fiquei tipo olhando assim, ó, como assim? Daí eu falei, como assim? Por que tu acha que quando tu pediu uma calça nova eu não dava? Né? Por que tu acha que quando tu pedia as coisas tu não ganhava? Para te dar valor ao dinheiro. E tu entender como ele funciona. Então, assim, teve várias coisas. Ele assim, ó, por que tu acha que eu nunca deixei tu lavar a louça? Ele nunca deixou eu lavar a louça. Impressionante, né? Eu ia na casa dele, ele lavava a louça, ele não deixava eu pegar uma vassoura, assim. Porque tu tinha que entender qual era o teu lugar. Nossa, fortíssimo. E sabe, eu nunca imaginei, eu não entendia por que eu não podia lavar a louça na casa dele, mas eu não gostava mesmo, então pra mim melhor ainda, né? Tava tudo bem. Ótimo, maravilhoso, eu queria sempre pra casa dele porque eu não precisava lavar a louça. Na minha casa eu tinha que lavar, na dele eu não precisava. Então, assim, coisas que são tão... Pô, um pai não querer que uma filha lave a louça, né? Então, quer dizer que é um pai que não é machista, que não acha que a filha não tem que crescer para cuidar da casa. Então, isso eu achei... Nossa, ele falou tanta coisa, tem tantos exemplos que eu poderia dar que iria mais uma live, assim. Mas vai estar no livro dele, vai estar no livro dele. Vai, que e, assim, lindo. Ó, e aí eu fui vendo que realmente ele tinha me preparado, só que eu nem imaginava isso, né? Ele preparou uma sucessora a vida inteira, que lindo. E aí, então, comentando, eu vou citar algumas frases que eu acho importante sempre dividir, que quando eu divido alguém fala assim, bah, eu já escutei isso. Frases que eu escutei, eu vou falar o ano, tá? Em 2013, o Lúcia só teve filha mulher, que azar. Em 2014, mulher não serve pra nada, só pra sexo e lavar roupa. Durante uma reunião, vocês imaginam eu escutar isso, né? 2015, não adianta você ficar estudando um monte, não vai servir para nada. 2016, toda mulher é fraca demais, mulher age com a emoção e não com a razão. 2017, como vai cuidar de uma criança se nem cozinhar tu sabe? 2017 também, quando eu estava grávida. Você não acha estranho entrar aqui com essa barriga? Como se eu tivesse a opção de tirar a barriga para entrar na fábrica, né? 2020, num evento de aqui em Santa Catarina, gigante. Não vou citar o nome em respeito aos presidentes, mas me desculpa, moça, mas aqui é só para empresário. E eu fiquei na rua. Eu fui só para isso até Floripa e eu fiquei na rua. Durante 1 hora, até o assessor do assessor me botar para dentro. Então, assim, durante 1 hora o cara ficou pensando que eu não podia porque é só para empresário. O que esse conjunto de frases te ensina? Me ensina que essa minha bandeira de defender as mulheres, assim, eu acho que as mulheres têm que se unir aos homens, sabe? São eles que mudam as coisas, eles que nos ajudam. Eu sempre comento que eu tenho em casa um marido que é super feminista, né? Eu queria explicar a diferença do feminismo pro femismo. O feminismo é tu querer direitos iguais, que é o que eu quero. O femismo é tu querer ser superior ao homem. Jamais. Jamais. Outra frase também que eu escutei que foi bem interessante foi numa feira, o ano passado. Chegou um representante que queria me conhecer. Aí, tu é a Taine? Tu é dona da Librelato, né? Eu disse, sim, sou sócia. Daí ele assim, tu é casada com qual deles? Sabe? Então, assim, essas coisas assim, ó, que são pequenas, mas que mostram que o problema do Brasil é estrutural. Nós somos machistas. E eu vou te dizer assim, ó, eu sou machista, mesmo querendo ser feminista, porque nós somos criados dessa forma. Então, a gente também não pode ficar julgando, né? Vou te mostrar como que eu sou machista. Daí como eu comecei a ser convidada para muitas palestras de mulheres, tal, eu fui ler um livro sobre feminismo.
E lá estava que as mulheres se sentem culpadas quando deixam os filhos em casa para ir trabalhar. Daí eu assim, eu me sinto super culpada. Mas super, super, super. Só que eu tenho que ir, eu não tenho o que fazer, né? E aí eu peguei e resolvi perguntar pro meu marido se ele se sentia culpado. Olha a resposta. Deu assim, ô Ulisses, tu se sente culpado de ir trabalhar e deixar nossa filha em casa? Eu? Eu não? Eu tenho que trabalhar, né? Daí eu assim, realmente, o problema é estrutural. Com Né? certeza. Eu sempre digo, haverá equidade no país, no Brasil e no mundo, quando 50% das mulheres ocupar cargos de liderança e 50% dos homens ocupar os trabalhos domésticos. Por isso, Aí assim, sim ó, nós teremos equidade. por isso, assim, que eu também defendo muito ter cotas para as mulheres. A Perfeito, eu gente também sou totalmente a favor, não é tá? uma coisa que é pro resto da vida, mas é até equilibrar. Tem uma autora muito renomada chamada Joan Scott. Joan Scott. Ela tem um artigo chamado O Enigma da Igualdade, que traz um pouco da questão de cotas, principalmente com relação ao racismo. Então, é um artigo que toda mulher deveria ler, porque essa aplicabilidade de cotas ela serve para todas as outras situações de minorias e principalmente para essa distância histórica que aconteceu entre alguns grupos. Aproveito então para convidar, já que a gente entrou nesse tema de feminismo. Hoje a minha professora da noite convidada é a professora Marlene de Favre, é uma das maiores autoridades em gênero e feminismo do Brasil. Então o assunto hoje da live às 19 horas vem ao encontro de tudo isso que a Taine está falando agora. E que lindo que você deu essa deixa. Taine, nós temos 2 minutinhos. Quiser a gente poder alargar o tempo para poder ficar aqui de tão gostoso que está esse papo. Eu tenho certeza de que quem esteve aqui teve grandes insights e saiu levando alguma coisa nova, principalmente sobre... A Janelise falou uma frase muito legal. Ombro a ombro sempre. Nós não precisamos estar na frente nem atrás. Nós só queremos estar ao lado. E isso é muito importante. Feministas não são contra os homens. Elas são a favor das mulheres. Apenas isso. Então não existe feminismo para nós. Existe uma luta de igualdade histórica que é necessária. E isso é muito importante. Então, para quem vai assistir essa tua live, porque muita gente assiste depois... Deixa um recado para quem esteve aqui contigo, para quem priorizou esse horário para poder te ouvir e estar contigo. Posso dar umas dicas da Taine, assim, que todo mundo gosta? Pode, adoro, listinha. Primeiro, pratique o autoconhecimento e também o conhecimento, a qualificação. Eu aprendi isso com meu pai e com a minha mãe e eu quero dividir com vocês. Conhecimento é o único bem que ninguém te tira. Dinheiro tu pode ter muito hoje e amanhã tu não tem nada. Conhecimento nunca ninguém vai te tirar, tá? Outra coisa, você é a sua melhor marca. E eu sempre falo uma frase que nós somos a média das 5 pessoas com quais a gente convive. Toma cuidado com quem tu convive. E quando eu falo isso, eu não quero dizer que você tem que conviver com empresários famosos, com gente rica, não. Conviva com quem tem valor, tá? É isso que eu digo. Então, cuidado. As 5 pessoas com quem mais tu convive vai ser você. Outra coisa, se inspire em pessoas. Isso é super importante. Então, eu sou uma pessoa que me inspiro muito nas outras, assim. E eu acho que a gente tem que pegar o que as pessoas têm de bom, né? Outra dica. Dê sempre o seu melhor. Então, eu tá indo em tudo que eu faço, eu dou o meu melhor. Para que depois eu não me arrependa. Se temos 2 ouvidos, é para a gente ser um bom ouvinte. Ouça mais do que falo. Porque depois da palavra dita, não tem como voltar atrás. E a última regra e dica que eu dou para vocês. Network é tudo na vida. Pratique muito. Participe de núcleos de associação. Vá para a CIL, sabe? Núcleo de mulheres, Rotary, Lions, Clube de Mães, tudo que vocês puderem ter contato com pessoas, com histórias, é o que vocês vão aprender. Eu sempre falo que quando eu fui convidada para ser presidente da Associação Empresarial de Orleans, eu achei que eu estava indo para ajudar a associação. A mais ajudada fui eu. Eu tenho certeza disso. Estamos aqui a 30 segundos para cair a live. Taine, muita gratidão. Que eu Deus que agradeço. Abençoe grandemente a tua vida, que tu tenha saúde, prosperidade e cada vez mais força para continuar essa carreira linda dentro do associativismo, do empreendedorismo e principalmente na luta
em favor das mulheres. Um Que beijo. bom. Um beijo. Obrigada. Um Tudo de abraço. bom. Tudo Gente, bom. muito Obrigada, obrigada pela abraço, gente. audiência. Tudo de bom. Obrigada.